O sistema digestório é responsável por garantir a quebra do alimento nas partículas menores e na absorção de nutrientes, no que são necessários para o corpo. No intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. O sistema digestório está diretamente ligado a um dos três folhetos embrionários, e esse seria a endoderme, que é o folheto embrionário mais interno dos três. Ele é um folheto embrionário e tem como origem os macrômeros da blástula, que se dobram para dentro da blastocele, dando origem ao arquêntero e ao blastóporo. Delas se originam, além dos órgãos do aparelho digestivo, o revestimento interno do sistema respiratório e as glândulas anexas, além da bexiga e da uretra. Vou falar aqui dos dos principais órgãos que compõem o sistema digestório, sendo eles a boca, que é dividida em glândulas salivares e os dentes, a língua, a faringe, o esôfago, o estômago, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, o intestino grosso, o intestino delgado, o apêndice, o reto e o ânus. Vou falar aqui um pouco sobre as glândulas salivares. Não é apenas uma glândula, mas sim um conjunto de glândulas que produzem a saliva. E cada glândula produz uma quantidade e um tipo de saliva diferente. Existem glândulas minúsculas que produzem pouquíssima saliva e essa saliva não possui enzimas digestivas. E também existem são três as principais glândulas salivares que se localizam na cavidade bucal, sendo essas as glândulas parótidas, as glândulas submaxilares e as glândulas sublinguais. As funções da saliva vão desde amolecer o alimento para que ele desça mais fácil pelo tubo digestório, até uma função antibiótica, já que o pH da saliva é ácido, e isso faz com que alguns micro-organismos não consigam resistir a ela. Vou falar aqui das glândulas parótidas. Elas são as maiores, elas são as maiores glândulas salivares e elas pesam entre 25 e 30 gramas. Elas produzem cerca de 30% da saliva secretada na boca. Essa saliva produzida por essas glândulas, ela é rica em amilase e glicoproteínas. As glândulas parótidas apresentam um sistema de dutos que convergem para um duto único, o duto de Stensen, que se abre na cavidade oral. Já as glândulas submaxilares, também chamadas de submandibulares, localizam-se na parte interna da mandíbula, pesam em torno de 8 gramas, produzem aproximadamente 60% da saliva. Constituídas por amilase e algumas glicoproteínas, também apresenta as mucinas. As mucinas são glicoproteínas que proporcionam viscosidade à saliva e evitam o ressecamento da mucosa bucal. O principal duto excretor das glândulas submaxilares é o duto de Wharton, que se abre na parte de baixo da língua. E as glândulas sublinguais localizam-se abaixo da língua, como o próprio nome indica. Possuem forma que assemelha-se com amêndoas e pesam entre 3 a 5 gramas. Produzem aproximadamente 5% da saliva. De constituição viscosa e rica em mucina, as glândulas sublinguais podem conter até 20 dutos excretores. Entretanto, são de menor extensão. Os dutos excretores se abrem abaixo da língua. A língua ela não é só utilizada para sentir gostos e articular e falar. Ela também faz parte do sistema digestório, que ela auxilia na mastigação e na deglutição, ao misturar a saliva com o alimento, pressionar o bolo alimentar contra os dentes e depois empurrar este para a faringe. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutição. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, localizado entre a laringe e dois tubos curtos, os brônquios,
fortalecido por anéis de cartilagem que levam ar inspirado até os pulmões. Seu tamanho em um indivíduo adulto é entre 15 a 20 centímetros de comprimento e 1,5 a 2,5 de diâmetro. Inicia-se na borda inferior da cartilagem cricoide, até aproximadamente a quinta vértebra torácica. A função da traqueia no sistema respiratório é a condução do ar até os brônquios. O esôfago é um órgão que apresenta formato cilíndrico, formado por tecido muscular, apresenta cerca de 25 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro. É um órgão que compõe o sistema digestório, sendo responsável por fazer a ligação da faringe até o estômago e levar os alimentos ingeridos até o estômago. Localizado no tronco do corpo, o esôfago é classificado de 3 formas. Esôfago cervical representa o início do órgão, o qual faz a ligação direta com a traqueia e possui cerca de 4 centímetros. Esôfago torácico representa a maior região do esôfago, com aproximadamente 18 centímetros, estando localizado atrás do brônquio esquerdo. Esôfago abdominal é uma região com cerca de 3 centímetros que se conecta diretamente com o diafragma, que por sua vez se liga ao estômago. Para desempenhar sua função, o esôfago apresenta uma parte superior e uma inferior. O estômago é um órgão do tubo digestivo, caracterizando-se por ser um segmento dilatado, situado na cavidade abdominal, abaixo do diafragma, vindo logo após o esôfago e anteriormente ao duodeno. Este órgão exerce funções endócrinas e exócrinas, digerindo os alimentos e secretando hormônios. Suas principais funções são adicionar um fluido ácido ao alimento ingerido, transforma este bolo alimentar no denominado quimo, massa viscosa, através da atividade muscular e através da enzima pepsina. Inicia a digestão das proteínas e produz também uma lápise gástrica que, com o auxílio da lápise lingual, digere os triglicerídeos. O pâncreas é uma glândula digestiva com função endócrina e exócrina, pertencente ao sistema digestório e endócrino. Ele possui cerca de 15 centímetros de comprimento e localiza-se na região abdominal atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Pelo fato do pâncreas apresentar duas porções, a exócrina e a endócrina, cada uma delas possui funções diferenciadas. A porção exócrina secreta as enzimas digestivas presentes no suco pancreático durante o processo de digestão. Desse modo, as moléculas grandes de carboidratos, proteínas e gorduras são quebradas em pedaços menores para seguir até o intestino. A porção endócrina é responsável por secretar os hormônios insulina e glucagon, responsáveis por regular o nível de glicose no sangue. São encontrados dois tipos de células na porção endócrina do pâncreas: células alfa, que produzem o glucagon, e células beta, que produzem a insulina. O fígado é a maior glândula do corpo humano com atividade endócrina e exócrina, assim como o pâncreas. O fígado localiza-se na região abdominal do lado direito, abaixo do diafragma. Possui formato que lembra um trapézio com os ângulos arredondados. O seu peso é de aproximadamente 1,5 kg. A coloração é marrom avermelhada. É uma estrutura anexa ao sistema digestório formada por milhões de células que se agrupam em placas e são chamadas de hepatócitos. O fígado é um órgão com capacidade de regeneração. Se retirarmos metade do fígado, em poucos meses ele voltará ao tamanho normal. Anatomicamente, o fígado possui 4 lóbulos: o direito e maior, o esquerdo, o quadrado e caudado. Suas funções. O fígado pode exercer mais de 500 funções no organismo humano. Entre as funções do fígado destacam-se armazenamento e liberação de glicose, secretar a bile que ficou armazenada na vesícula, a bile é enviada para o intestino, onde auxilia na dissolução e aproveitamento das gorduras, metabolismo dos lipídios, conversão de amônia em ureia, síntese da maioria das proteínas do plasma, destruição de hemácias desgastadas, armazenamento de vitaminas e minerais, filtragens de impurezas. Intestino delgado. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte do processo de digestão acontece. O intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, primeira porção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros.
e é onde ocorre a junção do quimo às secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Essas secreções são o suco pancreático. O pâncreas é uma glândula anexa e é responsável pela produção de uma solução alcalina rica em bicarbonato e também em enzimas, tais como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas. As nucleases pancreáticas, que atuam nos ácidos nucleicos, e a lipase pancreática, que atua nos lipídios. Tem a bile, que é uma secreção produzida pelo fígado e diretamente das outras secreções que são liberadas no sistema digestório, caracteriza-se por não apresentar enzimas. Essa secreção apresenta sais que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. A bile, apesar de produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar. O suco intestinal ou entérico. O revestimento do intestino delgado também é responsável por secretar substâncias, dentre as enzimas encontradas em suco intestinal ou entérico. Destacam-se a maltase, que atua na maltose, a sacarase, que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. As vilosidades presentes no intestino garantem uma maior absorção. No duodeno ocorre a maior parte da digestão, estando as outras partes do intestino delgado relacionadas principalmente à absorção de nutrientes. Após sair do duodeno, o produto do processo digestivo segue para o jejuno, que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento, e segue para o íleo, que possui cerca de 3,5 metros. Como dito, o intestino delgado apresenta também a função de absorver nutrientes. Nesse órgão, observa-se a presença das dobras chamadas de vilosidades. Nas células das vilosidades, observa-se ainda várias dobras microscópicas, chamadas de microvilosidades. Essas dobras garantem um aumento na superfície de contato, proporcionando desse modo um aumento na taxa de absorção. Quando o alimento chega ao cólon descendente, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e o reto. As fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo, passam por todo o tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa da massa fecal. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam um muco que lubrifica o bolo fecal, facilitando seu trânsito e sua eliminação. A parte terminal do intestino grosso possui tecidos produtores de células que atuam na defesa do organismo. Reto. É a parte final do intestino grosso e termina com o canal anal que se comunica com o exterior através do ânus, por onde são eliminados os resíduos fecais. O esfíncter é um músculo localizado ao redor do ânus que controla a passagem das fezes.